Para tanto, nós vamos ler o texto de Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 8 até o versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Então nós vamos ver nessa manhã sobre a importância da nossa fidelidade ao Senhor Jesus Cristo. E nós vamos perceber que a principal virtude da igreja que estava na cidade de Esmirna foi justamente a sua firmeza na fé e a sua fidelidade perseverante em Cristo até o final, mesmo vivendo debaixo de um rolo compressor de tribulações e mortes que aqueles cristãos sofriam por causa do Evangelho. O propósito dessa carta enviada a Esmirna era encorajar a fidelidade dos cristãos, mesmo eles vivendo em meio às mais densas aflições que podemos passar nessa transitória vida terrena. E que essa carta seja para nós também uma inspiração, um encorajamento, um ânimo, uma motivação para que possamos continuar firmes em Cristo, apesar das lutas que nós passamos nessa terra. Nós vamos ver então algumas coisas aí que Jesus disse para aquela igreja fiel, coisas que vão nos chamar a atenção e com as quais nós vamos aprender. Em primeiro lugar, nós vemos que a primeira declaração que Jesus faz a essa igreja e sobre essa igreja de Esmirna é a seguinte: eu conheço as suas tribulações. Eu conheço as tribulações de vocês. Isso nós podemos encontrar no versículo 9 do texto que nós fizemos a leitura. Se nós relembrarmos a mensagem que estudamos sobre Éfeso, nós percebemos ali que Jesus é aquele que está presente no meio do seu povo. Ele é aquele que é onisciente, ele é aquele que anda no meio dos candeeiros, ele está aqui nessa manhã, ele está presente na vida da sua igreja e por isso ele conhece as nossas aflições, ele conhece as nossas tribulações. E aqui no caso, os cristãos de Esmirna passavam por diversos tipos de sofrimentos ou tribulações. No grego aí o termo aflição ou tribulação traz a ideia de algo que está sendo espremido, algo que está sendo esmagado, pressionado para baixo. E é interessante a relação da palavra Esmirna com o ato de esmagar alguma coisa. Porque a palavra Esmirna significa mirra. E mirra era uma planta que era usada na fabricação de perfumes valiosíssimos naquela época. Mas para chegar no produto final do perfume, a mirra deveria passar por um processo de esmagamento daquela planta. E o resultado daquele esmagamento era a substância que resultava no perfume. Na cidade de Esmirna havia uma igreja onde cristãos estavam sofrendo, estavam sendo pressionados, estavam sendo intimidados, estavam sendo esmagados por tribulações. Mas a essência que saía daqueles irmãos no momento da tribulação era um cheiro suave a Cristo. Porque mesmo em meio às mais terríveis tribulações, eles eram fiéis a Cristo.
Isto trouxe àquela igreja um elogio de Jesus. Na verdade, essa é uma das igrejas da Ásia Menor, em Apocalipse, que nós não encontramos nenhum tipo de reprovação. Pelo contrário, nós encontramos apenas elogios, porque era uma igreja fiel. E uma das tribulações que aquela igreja passava, mas se mantinha fiel a Jesus Cristo, vamos ver ali, a pobreza. Versículo 9, Jesus ele diz o seguinte: conheço as suas aflições e a sua pobreza. A cidade de Esmirna era economicamente rica, uma das mais prósperas do mundo antigo, mas conforme encontramos aí, a igreja na cidade de Esmirna era materialmente pobre. Esse era um contraste ali. A cidade era rica, mas a igreja era pobre. A pobreza aí tem o sentido de pessoas que têm dificuldade para conseguir aquilo que é essencial, aquilo que é básico para viver. Segundo os historiadores e os teólogos, algumas razões são apontadas para a pobreza daqueles irmãos em Esmirna.